Olá, queridos amigos, queridos irmãos do MAP. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos aqui para falar a respeito dos estudos do Cohen e desta maneira nos aproximarmos mais um pouco de Jesus, na medida em que utilizamos esses ensinamentos da doutrina espírita para conhecermos melhor os ensinamentos deixados pelo Cristo e assim colocá-los em prática nas nossas vidas. Desta maneira, como sempre, nós pedimos a todos que fechem os olhos nesse instante, convidando a trazer na nossa memória, na nossa mente, a figura do Mestre Jesus, pedindo a Jesus que entre em nossos lares, que se faça presente nesse estudo que realizaremos agora, para que Ele possa nos acolher no Teu amor, na Sua misericórdia, e também para que Jesus possa permitir a presença dos amigos espirituais responsáveis por este trabalho do Cohen, também vir em nosso auxílio, para que também nos possa orientar, para nos inspirar, abrir os nossos canais mediúnicos e dessa forma possamos entender melhor as lições trazidas aqui. E assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos pela grata oportunidade e as bênçãos que acabaremos de receber. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Bom, meus queridos irmãos, queridas irmãs do MAP, nós falaremos hoje a respeito dos estudos a respeito da transição da humanidade, a transição e evolução da humanidade. Esses estudos nos darão uma noção mais ampla, mais aberta, e de certa forma mais profunda a respeito dos conhecimentos, dos mecanismos sobre os quais Deus se utiliza para nos fazer progredir enquanto seres espirituais, mas também nos fazer progredir na nossa estrutura material, na Terra, na sociedade, fazer com que a Terra passe por períodos evolutivos e assim a sociedade passe por depuração. Nós todos sabemos, através das informações trazidas pelo meio científico, que a Terra ela passa por períodos de evolução geológica, na medida em que as placas se movimentam, as placas tectônicas vão se acomodando, se ajustando, as características climáticas, as características de convivência em determinados lugares vão assumindo determinados aspectos novos, diferentes. Isso resultante da evolução geológica, da evolução planetária, da evolução da Terra. Assim também acontece com a nossa evolução espiritual, na medida em que nós vamos alcançando a permissão como espíritos de tomar para si corpos materiais mais preparados, mais sutis à medida que o tempo vai passando, que essa maturidade física vai ocorrendo, esta evolução física vai se processando, então nós vamos tendo a oportunidade de passar por períodos de evolução. A sociedade se transforma na medida em que os espíritos que habitam esta sociedade, que têm a oportunidade do reencarne, também se depuram. E é justamente nesses momentos de depuração que nós passamos pelos períodos de transição dos mundos, que nós já estudamos em outras ocasiões, as diferentes moradas que fazem parte da casa do Pai, eles vão alcançando níveis evolutivos diferenciados. E assim, nesses momentos de transição de um mundo para o outro, nós passamos por momentos de mais dificuldade. Esta transição que nós tentaremos trazer para que nós possamos refletir a respeito de como se dá essa transição e de como nós passamos por esses momentos de transição, de depuração. Okay? Eu gostaria de começar falando para vocês a respeito dos pilares sobre os quais se assentam a doutrina espírita. A doutrina espírita, nós podemos dizer que ela se assenta em três aspectos que são fundamentais, são pilares de fundamento doutrinário. Nós podemos dizer aqui que a nossa crença na pré-existência e na imortalidade da alma é um desses aspectos.
A reencarnação é o segundo desses pilares fundamentais, e a comunicação com os espíritos, a comunicabilidade entre os mundos material e imaterial. Esses 3 pilares, nós podemos dizer que são os principais pilares que fundamentam sobre os quais a doutrina espírita se assenta, para que nós tenhamos a consciência de como os mecanismos da criação funcionam. Nós precisamos ter isso em mente. Então, todos os nossos estudos devem se basear nesta crença, nesse fundamento, nesses 3 pilares fundamentais. Assim, nós podemos entender que se nós cremos na pré-existência e imortalidade da alma, nós podemos entender que nós não nascemos no momento da concepção, no momento em que o nosso corpo físico ele é criado, nós, espíritos, já existíamos. E isso nos dá uma noção bastante diferenciada da realidade conhecida até então. Porque se nós não levarmos em conta a pré-existência da alma, e portanto esta pré-existência sugere uma bagagem que nós trazemos de outras existências, nós atribuímos as dificuldades pelas quais nós passamos no momento em que nascemos, as condições socioeconômicas nas quais somos inseridos, as nossas deficiências físicas trazidas desde o nascimento, são atribuídas normalmente à justiça de Deus. Ou seja, para que nós entendamos que Deus é justo, nós precisamos ter a consciência de que não existe um castigo por parte de Deus. Portanto, aqueles que nascem com uma capacidade cognitiva muito maior, com uma inteligência maior, nascem em situações mais favoráveis, com menos dificuldades do que os outros, eles não são por uma benesse de Deus ou por um castigo de Deus. Aqueles que nascem com deficiência ou aqueles que nascem como gêmeos, não são porque Deus escolhe dar uma melhor condição para um do que dar uma melhor condição para outro. Isso nos traz a consciência de que esta justiça divina nos traz todos em iguais situação, em iguais condições para que nós possamos realizar esse progresso espiritual. E assim, nós, de posse dessa informação, entendemos que de fato existe uma justiça divina, que nos dá uma condição igualitária quando somos criados diretamente pelas mãos do Criador. E a partir daí, a partir das nossas escolhas, dos caminhos que cada um de nós decidimos trilhar, nós iremos tecendo todo a consequência sobre as quais teremos que viver, sobre as quais teremos que enfrentar. Essas consequências são decorrentes das escolhas que fazemos. E, portanto, se hoje eu passo por momentos de dificuldade, por momentos de mais tribulação, ela, com certeza, não é por castigo de Deus. Isso é decorrência daquela lição que eu preciso aprender. Cada um de nós está num estágio evolutivo diferente e, portanto, precisa de lições mais complexas ou menos complexas de acordo com esse estágio evolutivo. E assim vai se delineando um quadro. Nós entendemos, então, que determinando este conceito, este fundamento, nós podemos entender, então, esta justiça de Deus. A crença no fundamento da reencarnação nos dá a compreensão de que a reencarnação é o mecanismo pelo qual Deus nos permite esta depuração. Hoje, nós podemos fazer uma observação geral, uma reflexão geral, de que os estágios pelos quais nós estamos passando nesse instante, ele é decorrente do nosso estágio evolutivo. Do estágio evolutivo dos espíritos que podem habitar na Terra no momento de expiação pelo qual nós passamos. Este momento de expiação, ele compreende um estágio, um determinado aspecto de estágio evolutivo de espírito, nos quais nós estamos inseridos nesse instante. Então, esta consciência do mecanismo de Deus, ela passa por esse entendimento da pré-existência e do mecanismo da reencarnação, que nos permite essa depuração, esses estágios diferentes, porque cada um de nós estamos num estágio diferente, não é mesmo? Outro
fundamento que nos dá uma dimensão bastante mais ampla é justamente a comunicação com os espíritos, através do qual hoje nós podemos estudar a doutrina espírita. Nós podemos entender melhor esses mecanismos através justamente da comunicação com os espíritos, ferramenta utilizada por Kardec. E assim como é uma ferramenta utilizada por Jesus para nos trazer esse conhecimento, para nos trazer a consciência, para trazer luz ao nosso entendimento. A partir do momento que nós possamos estabelecer essas comunicações. E assim, de posse das informações trazidas com permissão de Deus, com permissão de Jesus, pelos Espíritos que fazem parte deste trabalho realizado pelos codificadores da doutrina, nós podemos então ter entendimento dos mecanismos de Deus, da criação, dos motivos pelos quais nós precisamos passar pela reencarnação, para que nós possamos nos depurar. Partindo desse princípio, então, nós podemos entender com muito mais propriedade os estágios evolutivos pelos quais nós passamos. Trazidos pela coordenação de Kardec, compilando todos esses ensinamentos, decodificando esses ensinamentos, nós, então, nos deparamos com a informação de que nós passamos por estágios evolutivos planetários. Assim como Jesus, que conhece perfeitamente as condições físicas necessárias para a criação de mundos, pois ele mesmo foi responsável pela criação do nosso planeta Terra. Pois precisávamos de uma morada. Como espíritos que precisavam de depuração, nós precisávamos de uma morada para poder exercitar o nosso livre-arbítrio e assim processarmos a nossa escalada evolutiva. Pois todos somos criados simples, ignorantes, como nós já sabemos, e nós vamos passando pela determinadas reencarnações, sucessivas reencarnações, até chegarmos a seres mais evoluídos, seres angelicais, seres puros, e habitarmos mundos felizes. Essa escalada evolutiva, ela requer mundos para nos receber enquanto espírito nesses diferentes estágios pelos quais passamos. Quando somos recém-criados como espíritos, nós precisamos de moradas primitivas, pois nós daremos os primeiros passos, né, na infância do espírito. E assim, quando nós vamos atingindo uma consciência um pouco mais esclarecida, nós precisamos de mundos intermediários. E assim, esses mundos são criados. Deus, ele delega aos espíritos superiores a criação de orbes para receber todos os espíritos nesses diferentes estágios. A Terra passa, então, por um estágio evolutivo específico agora. Nós passamos o que a doutrina espírita nos traz de conhecimento, os espíritos nos trazem de conhecimento, que nós passamos pelo estágio de provas e expiações. Este é um estágio, não o estágio inicial, mas nós já saímos do estágio inicial e partimos por um estágio em que nós precisamos expiar as nossas faltas, expurgar as escolhas equivocadas que fizemos. E através dessas escolhas equivocadas, nós vamos traçando as necessidades pelas quais temos que passar. Nós, enquanto espíritos, não temos essas sensações físicas que temos aqui quando tomamos um corpo. As sensações físicas de calor, de frio, o olfato, o tato, essas sensações são mais apuradas em função do nosso veículo físico. Pois o espírito não tem essas sensações. O espírito, na condição de imortalidade, se ele não passar por essa sensação física de dor, de perda, de sentir saudade, de achar que perdeu quando alguém morre, ele teria uma condição muito frívola, muito fria. Então nós precisamos, a exemplo de um filho, que quando nós criamos e protegemos demais,
não deixemos passar por dificuldades, não deixemos passar por sofrimento, nós criamos uma redoma em volta desse filho. E ele vai crescer com diferentes problemas de personalidade. Ele vai crescer mimado, frágil, não conseguirá entender a dor dos outros, se ele passar por uma criação em que ele não seja submetido às dificuldades que a vida pode apresentar. Então, justamente para que nós não sejamos indiferentes à dor, indiferentes aos sentimentos de perda, nós precisamos passar por isso. E assim, quando não precisarmos mais do corpo físico, estivermos num estágio evolutivo mais avançado, mais elevado, em que nós não precisaremos mais reencarnar, estivermos mais quintessenciados, mais depurados, nós, mesmo assim, não estaremos indiferentes às dores, não estaremos indiferentes ao sofrimento, já que o espírito não passa por essa dor física, não tem sofrimento, não sente essa dor como nós, mas eles sabem, porque as sensações, embora ele não as tenha, elas ficam gravadas no emocional, no ser espiritual. Ele pode não sentir, mas sabe a intensidade, mas conhece a intensidade. Conhece numa memória emocional como seria aquela dor. E, portanto, nós passamos por esse processo por este motivo. Por isso nós precisamos dessas sensações de passar por tudo isso. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite exercitar esses conhecimentos, alcançar esse conhecimento nessas múltiplas reencarnações. E assim nós podemos entender o estágio. Passamos por esse estágio de tribulação muito intenso nesse momento, porque nós passamos agora por um momento de transição mais uma vez. A Terra já passou por um momento de transição, no momento de passar de mundo primitivo para mundo de provas e expiação, agora vai passar de um mundo de provas e expiações, prova e expiação, para um mundo de regeneração. E nesse processo existe sempre um processo de transição. Todas as vezes em que nós passamos de um degrau para o outro, o planeta passa numa situação diferenciada. Hoje nós temos uma condição geológica diferente, as placas mais estabilizadas, as placas tectônicas, as configurações físicas, geológicas mais definidas. Nós passamos ainda agora por uma transformação também espiritual. Essa transformação espiritual, ela decorre em todos os sentidos. Nós, como seres materiais, nos depuramos, somos diferentes daqueles seres que começaram lá na primitividade, vivemos de forma diferente, temos hábitos de higiene diferente, de alimentação diferente do que os seres primitivos. E agora nós passaremos por um estágio um pouquinho mais elevado, passaremos por uma transição que nos permitirá alcançar essa mudança de estágio. Alguns sinais, Jesus ele já nos trazia como informação, alguns sinais que aconteceriam quando esses tempos estivessem próximos. Jesus falava de tempo de fome, Jesus falava a respeito disso, de tempo de dores, de fome, que a terra passaria por tremores, rumores de guerra, momentos que estamos vivendo agora. Porém, nós, lembrando que nos momentos mais primitivos, nós passávamos por isso com muito mais intensidade. Nós guerreávamos muito mais. Era o poder ainda do mais forte contra o mais fraco, de uma maneira que os mais fracos não fossem defendidos. Na medida em que nós nos aproximamos ainda da animalização, nós precisamos das guerras. Quanto mais guerras, mais animalizados estamos. Na medida em que vamos evoluindo, essas guerras vão diminuindo, essas necessidades. Por quê? Porque nós vamos criando mecanismos a partir do entendimento e da evolução moral, nós vamos criando esse entendimento e tentando evitar essas guerras, à medida que vamos deixando de ser aqueles seres mais animalizados. E por isso, nós passamos por esses períodos de transição. Agora, novamente, nós estamos nesse período de transição. Esse período de transição, nós não sabemos o tempo que isso vai durar, mas nós sabemos que esses períodos de transição, eles são períodos de bastante dificuldade.
As características são guerras e rumores de guerra, como Jesus falava, as convulsões sociais que nós estamos vivendo nitidamente, estamos passando por elas, são sinais de que nós estamos passando pela transformação. Né? Então, nesse sentido, nós precisamos entender que isso não acontece por castigo de Deus. Isso acontece pelo egoísmo do ser humano. As guerras, os flagelos sobre os quais nós somos expostos, nós de fato passamos por eles não por um castigo, mas porque nós estamos suscetíveis a essas impressões. Nós precisamos aprender com eles. Esse progresso do espírito que nasce mais ignorante e vai ser elevado, ele precisa passar pelas milhares de reencarnações. E para que isso aconteça, nós precisamos desencarnar. E muitas vezes nós precisamos desencarnar em situações difíceis, situações dolorosas. Por quê? Porque nós precisamos sofrer? Não. O sofrimento faz parte desse aprendizado. Nós precisamos aprender. E quando nós ainda estamos muito arraigados na animalização, no mal, esses processos serão mais dolorosos, com certeza. Então, há necessidade. As guerras as convulsões sociais acabam sendo ferramentas do nosso aprendizado. À medida que a gente olha além do corpo físico. Porque quando a gente olha só para a parte física, a gente não entende que o nosso espírito permanece. Nós espíritos, não o nosso espírito, nós espíritos prevaleceremos à condição do corpo físico. Não querer que o corpo físico sofra é mais ou menos como, por exemplo, um soldado, numa guerra, ele quer retornar com o uniforme dele intacto. Ele não entende que ele troca de uniforme. Né? Então, numa guerra, você estraga o seu uniforme, você deixa o seu uniforme, depois você pega um outro, numa batalha. E assim acontece com o espírito que toma o corpo. Este corpo, ele é perecível, ele serve para a gente usar como bagagem. Porém, ele não é o mais importante. E, portanto, embora nós queiramos preservá-lo por mais tempo possível, mais intacto possível, ele é um instrumento que perece, não um instrumento que prevalece como espírito. A gente podia trazer também aqui como uma alusão a ideia de que é o seguinte: quando nós passamos esse período de transição, é como se nós estivéssemos nos depurando. Eu queria trazer aqui um exemplo, como alusão, a água, quando ela está misturada com alguma outra, uma solução, com água e um outro sólido, uma água e sal, por exemplo. Quando nós misturamos esses dois elementos, a água e o sal, tá? Um no estado líquido, outro no estado sólido, mas eles se misturam, né? Um dilui, né? E satura o outro, eles parecem uma coisa só. E aí, quando se quer separar um elemento do outro, o que nós precisamos fazer? Submetê-lo à destilação. A água, então, é submetida ao fogo para que a água evapore, e nesse processo de evaporação, o sólido fica. A água muda de estado, ela deixa do estado líquido para passar para um estado gasoso, e à medida que ela resfria, ela passa por um resfriamento, ela volta para o estado líquido de novo, porém, separada, depurada. Olha só que coisa interessante. Né? Assim procede, nós podemos dizer que o processo de reencarnação é praticamente a mesma coisa. Né? Nós podemos dizer que as dificuldades, as tribulações, as convulsões, as guerras, é o fogo. É o fogo que faz com que nós chegamos a um ponto de entrar em ebulição e separar, né, o corpo físico, né, o sólido do líquido. Mas o líquido ele muda de estágio. Então, nós nos depuramos e passamos esses processos de destilação depura e depois a gente retorna em outra oportunidade. E a vivência vai, claro, nos contaminar de novo e nós precisamos passar novamente por esses processos e assim consecutivamente.
Nós podemos dizer que a reencarnação é o mecanismo, ou seja, é a destilação. Não é? Então, a título de exemplo apenas. E para que a gente fundamente este exemplo que eu acabei de passar, de trazer, nós podemos aqui fazer uma alusão ao que Jesus já nos dava no seu evangelho como algumas dicas, como alguns sinais. Porém, ele não podia trazer tudo de uma vez. Por isso que ele nos enviou o Consolador, porque o Consolador, ele fecharia as explicações, ele ampliaria o nosso entendimento, nos fazendo entender melhor e nos aproximar mais de Jesus, mais dos seus ensinamentos. Jesus, então, eu vou ler aqui para vocês, tá, uma das passagens que Jesus fala a respeito disso, porém, se nós não levarmos em consideração essa preexistência da alma, a reencarnação, nós não vamos entender esse ensinamento do Cristo. Então eu queria trazer aqui primeiro um dos detalhes que Jesus fala a respeito disso, tá? A respeito dessa transformação. Eu queria trazer para vocês primeiro um testemunho de João. No Evangelho de Lucas 3, no versículo 15, está no parágrafo 15, ele tem aqui um exemplo de João dando testemunho de Jesus. Então eu vou ler esse pedacinho para vocês entenderem o exemplo que eu quero dar, né? A alusão que eu quero fazer. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe sequer as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então a gente pode entender o Espírito e fogo. Olha que coisa. Trazendo então esta ideia de que o fogo, ele é o fogo transformador. Que o batismo, que aqui se refere João, é a transformação naquele estágio em que ele está. Mas o que Jesus veio trazer é a informação de que haveria necessidade do batismo através dessa transformação, mas na essência, transformação em espírito. E aí eu queria trazer uma outra, mais para frente, em Lucas 12, tá? Lucas 12, 49, então Jesus, o título Jesus traz fogo e dissensão à terra. Nesta parte do Evangelho, Jesus diz assim: eu vim para lançar o fogo sobre a terra. E o bem quisera que ele já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondo-se que vim trazer a paz à terra? Não. Eu afirmo que venho trazer antes a dissensão. Isso mostra que Jesus, ele veio trazer uma nova consciência, e essa nova consciência causaria em nós um desconforto. Aquela paz que a gente tinha pela tranquilidade das nossas crenças já estabelecidas, Jesus veio mexer nela, veio mexer nessas crenças lá dentro. Então isso nos faria, muitas vezes, criar uma dissensão dentro da nossa casa, porque cada um professaria uma fé, cada um professaria uma forma de entender as coisas. Jesus veio trazer essa luz, mostrando que, na verdade, o que ele veio trazer é mais conhecimento. E a partir dessa luz, nós perceberemos o que ainda precisaria ser modificado. A pouca luz, muitas vezes, não nos deixa perceber o que precisa ser mudado. E Jesus, então, faz alusão de que ele veio trazer o fogo à terra, ou seja, a necessidade de transformação. E ele veio explicando essa necessidade, que ele precisaria fazer esse fogo pegar para que essa transformação acontecesse. E aí, para encerrar a nossa discussão de hoje, o nosso entendimento da necessidade dessa escalada evolutiva pelo qual nós passamos, tá? Jesus falando com Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta para Jesus, porque Jesus havia discorrido para Nicodemos a respeito da necessidade de nascer de novo. Em João 3, 1,
Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Os fariseus eram estudiosos da lei, participavam do Sinédrio, eram um dos grupos que participavam do tribunal religioso do Sinédrio, né? Então os fariseus eram os doutores da lei, aqueles que estudavam muito a respeito da lei. E ele, por ser um estudioso da lei, um dos principais judeus, ele estava ele estava entre os fariseus. Então este de noite foi ter com Jesus e lhe perguntou: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meus amigos, minhas amigas, este é um diálogo claro de Nicodemos com Jesus, onde Jesus, muitos dizem que ele se refere ao batismo normal, o batismo feito na água, e ele deixa claro que esse é um batismo diferente. Se fosse através do batismo, esse renascer de novo, ele teria dito: não, é através do batismo, você vai lá na água. Não, ele não era o batismo conhecido, não era aquele batismo a que se referia João. Esse era um batismo diferente. Tanto é que Jesus faz aquelas alusões a respeito do fogo que ele veio trazer, da transformação que se faz. Então, nós podemos chegar a essa conclusão que as atribulações pelas quais estamos passando, ela mostra um sinal de novos tempos. E esses tempos vindouros, eles serão separados, eles serão momentos diferenciados. Os espíritos que vão habitar esse novo momento da Terra são espíritos que eles vão estar separados daquele resíduo que trazia. Jesus também, numa das suas passagens, ele deixa bem claro: bem-aventurado os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Ou seja, esses já serão um grupo que estarão na nova terra, no novo estágio da terra. Será um grupo que permanecerá na terra. Outros, porém, assim como nós conhecemos o exemplo de exilados de Capela, assim como aconteceu com a raça adâmica, que vivia num lugar como se fosse um paraíso, né, em Capela, no sistema estelar de Capela, ele vivia como se fosse um paraíso, e por causa desse conhecimento do bem e do mal, ou seja, dos sentimentos do bem e do mal arraigado, né, da persistência no mal arraigado em si, eles também foram depurados, né? Eles passaram por esse período também de destilação, eles foram separados, né, nesse momento de transição pelo qual passou aquele planeta que orbitava a Capela. E esses espíritos, eles foram exilados, esses espíritos, eles vieram para a nossa Terra no estágio em que ela se encontrava. Ou seja, esses processos, né, eles fazem parte do estágio evolutivo espiritual de cada um, né, esses processos. Então, a exemplo do que aconteceu com Adão, com a raça adâmica, que era uma raça que vinha, né, de outro orbe, por essa insistência no mal, nós também passaremos por esse momento. E nós podemos, a partir deste conhecimento, traçar um plano para saber em qual lugar nós vamos ficar. Se nós herdaremos a Terra ou não herdaremos a Terra. Se nós seremos aqueles espíritos que habitarão orbes mais primitivos do que esse que nós passamos, pelo qual nós passamos. Esses sinais que nós estamos passando, o avanço tecnológico, rumor de guerra, convulsão sociais, são sinais de que nós passamos por esse período, estamos em pleno período de transição. Tenhamos então a real noção de que o motivo pelo qual esta convulsão ocorre, esse fogo pega,
essa destilação tem que ocorrer porque ainda estamos contaminados, porque nós ainda trazemos dentro de nós o orgulho, principalmente, o egoísmo arraigado, e esses sentimentos eles são depurados pouco a pouco através desses processos, né, esses diversos processos de destilação pelos quais passamos, esses processos reencarnatórios pelos quais nós passamos por centenas, milhares de vezes, até que nós nos depuramos mais e mais e possamos, então, estar aptos a habitar mundos mais felizes. Então, meus irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, por favor, se ficarem com alguma dúvida, não deixem de fazer os seus comentários no próprio vídeo, tá? Aqui no YouTube mesmo, ou lá nos nossos grupos de estudo, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço a gentileza e peço a Jesus que nos abençoe a todos. Um grande abraço. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.